Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente se via todos os dias no intervalo do almoço. Ela também costumava almoçar ali, no mesmo restaurante. No começo, rolou uma paquera entre a gente. Começamos a trocar olhares, até que decidi me aproximar e puxar assunto. O nome dela era Tatiana e também trabalhava ali perto. Olha, ficamos mais de meia hora conversando perto do restaurante e, naturalmente, que nos conhecendo. Só que de saída, percebi uma coisa que cortou um pouco a minha onda. Ela usava uma aliança no dedo. Ela, inclusive, notou que eu reparei e ficou assim meio sem jeito. Mas achei melhor não tocar no assunto, já que era o nosso primeiro contato, né? Com o tempo, a gente foi se aproximando, até que um dia eu perguntei: Tatiana, desculpa minha curiosidade, mas desde que a gente se conheceu, tem uma dúvida que não sai da minha cabeça. Essa aliança aí que você usa é de casada? Ela fez aquela cara assim meio de constrangida, mas confirmou. Então, Neto, a minha vida anda meio complicada. Infelizmente, eu ainda estou casada assim. Infelizmente? Ué? Por que infelizmente? É porque a gente não tá bem, sabe? Faz um tempo já que eu não tô mais me acertando lá com o meu marido. Tanto que se dependesse de mim, eu já teria saído daquela casa há muito tempo. É? Mas por que não saiu ainda? Vocês têm filhos? Ela falou que não. Depois disse que estavam em processo de separação. Que só não tinha saído ainda da casa por uma questão de conveniência e também porque o marido não estava concordando muito. Depois ainda completou: olha, desde que a minha sogra foi morar com a gente, que tudo desandou. Nunca me dei bem com aquela mulher. Eu escutei, né? E falei aquilo assim em tom de brincadeira. Ó, se você quiser sair da tua casa, eu posso te alugar um quartinho lá em casa. Meu apartamento é grande, mas tem lugar. É pequeno, mas dá pra você se acomodar numa boa. Juro, falei de brincadeira. Não sei se ela acreditou ou levou na brincadeira também. Só sei que sorriu e ficou me olhando assim, com um brilho nos olhos. Depois perguntou se eu morava sozinho. Falei que sim, que já tinha até morado com uma pessoa, mas que agora estava só. E já fazia quase 2 anos que estava sem ninguém. E ele então fez aquele comentário: olha que eu vou sair mesmo lá de casa, hein? É questão de tempo. E aí eu vou te procurar. Gostei da ideia. Deu para sentir aquele clima gostoso pairando sobre nós. Tanto que aproveitei o momento e perguntei se ela não queria sair comigo qualquer dia para tomar um chopp, conversar mais. Antes de responder, ela me olhou assim meio pensativa, depois falou: por que não? Anota meu número, aí a gente combina. Trocamos telefones e é claro, eu fiquei meio ressabiado por saber que ela era casada, né? Apesar de que, segundo ela, era só questão de tempo. O casamento não ia bem, estavam em processo de separação. O problema era que até que ponto essa história era verdade. Porque hoje em dia a gente sabe, antigamente era só homem que falava uma coisa quando a realidade era outra. Mas hoje em dia até as mulheres estão mentindo. Será, por exemplo, que ela ainda dividia a cama com o marido? Ou dormiam em quartos separados? No sábado, depois do meio-dia, quando a gente combinou de tomar o chopp, eu lhe fiz essa pergunta. Quis saber se ele ainda dormia com o cara, né? Ou se os dois dormiam em camas separadas. No que ela falou: quer saber mesmo? Pelas minhas contas, deve fazer uns 2 meses que a gente nem encosta no outro. Tudo isso para você ver. Aliás, Neto, você pode até estar pensando mal de mim,
por eu ter aceitado tomar esse chope com você, mesmo sendo uma mulher casada. Mas olha, se eu não estivesse vivendo a situação que eu vivo lá com o Celso, jamais teria aceitado seu convite. Não se preocupa com isso não. Eu entendo. Tô pensando bobagem nenhuma. Ela sorriu. Falou que eu era um cara bacana, que tinha gostado de me conhecer e ainda acrescentou. Posso te confessar uma coisa? Depois que a gente começou a conversar, sei lá, eu tô me sentindo tão bem. Eu aproveitei o momento, me aproximei um pouco mais e é claro, né? Se não tentasse lhe dar um beijo naquele instante, eu não me perdoaria nunca mais. E quer saber? Deu certo. Eu a beijei e ela retribuiu. E como se estivesse só esperando pela minha iniciativa, ela me abraçou com tanta força. Sabe aquele beijo que mexe com a gente? Foi um beijo gostoso demais. Ficamos um tempo ali naquele lugar e depois, inevitavelmente, acabamos procurando uma suíte de motel. Olha, quanto tempo eu não ia para a cama com uma mulher como ela. Parecia até que realmente já fazia tempo que ela não se deitava com ninguém. Porque ela me beijava e me abraçava com tanta fome. Até com um certo desespero. E depois desse dia, a gente acabou engatando um romance. Olha, por uma questão de bom senso, evitávamos demonstrações de carinho ali no restaurante. Principalmente se tivesse uma colega de serviço dela ali por perto. Até porque todo mundo na empresa sabia que ela era casada, né? Então não queria ver o nome dela envolvido em comentários ali. Aproveitávamos o sábado para ficar juntos. Como trabalhávamos até meio-dia, tanto eu quanto ela, passávamos juntos a tarde toda. E aos poucos, com o tempo, foi inevitável eu acabar me apaixonando. E por conta disso, claro, comecei com as cobranças. É coisa que lá no começo a gente pensa que não vai rolar, mas acaba rolando à medida que você vai se afeiçoando à pessoa. Eu queria que ela desse um jeito na vida, porque o fato de saber que ela tinha um marido, por mais que os dois não estivessem bem, não me agradava, era uma coisa que me perturbava. Na verdade, eu me torturava, principalmente quando sabia que ela estava em casa, perto do sujeito. Ela me jurava que não tinha mais nada com ele. Mas vai saber. Vai saber. A gente nunca sabe se a pessoa está falando a verdade. É difícil. Convenhamos. É uma coisa assim que não costuma ser muito fácil. Imaginar que tem um casal morando sob o mesmo teto, por mais que o relacionamento não ande bem, que não se encostam um no outro, como ela falava que os dois se comportavam. E diante das minhas cobranças, ela sempre falava a mesma coisa. Você acha que eu não queria ser uma mulher livre? Poder passar a noite toda com você? Acordar do teu lado? Eu juro que vou dar um jeito. Agora, você também não pode me pressionar assim. Não depende só de mim. Tem um monte de coisa que eu preciso resolver antes de acertar a minha separação. Um monte de coisa para resolver. Era o que ela falava. Eu perguntava que coisas que eram essas, mas ela não falava com clareza. Enfim. Ela não gostava que eu a levasse em casa quando ficávamos juntos, mesmo que eu a deixasse afastada da rua onde ela morava. Preferia ir sempre de ônibus. Tinha medo que algum conhecido visse a gente junto, né? Ou no carro, e tudo acabasse parando nos ouvidos do Celso, marido dela. Ou então, pior ainda, da sua sogra. Ela dizia que não era porque o casamento não ia bem, que ela ia querer ver o seu nome na lama, na boca de todo mundo. Falava que queria se separar, que era tudo que ela mais queria na vida, mas tudo assim, sabe, de uma maneira civilizada. Por isso estava fazendo tudo sem pressa. Fomos levando do jeito que dava.
Eu tentando controlar meu ciúme, minhas desconfianças, até que perto de completarmos 8 meses juntos, um sábado, nos encontramos ali na rua, perto da empresa em que ela trabalhava. Só que em vez de irmos lá para o meu apartamento, como era o nosso costume, ela quis dar um pulinho no centro. Tava rolando uma feirinha de Páscoa na praça da universidade e ela pediu que eu a levasse até lá. Chegamos. Deixei o carro estacionado no estacionamento ali perto e fomos até a feira. Lembro que a gente estava ali vendo umas coisas numa barraca, até que pelas tantas, nós dois ali distraídos, sabe, olhando até porque no meio de tanta gente a gente meio que se perde. Quando de repente, repito, nós dois distraídos por completo, eis que aquela senhora se aproxima de nós e ficou olhando para a Tatiana de um jeito esquisito. A Tatiana não se deu conta, mas eu me dei. Quer dizer, olhando para ela, não. Para ela e para mim. Dei uma cutucada na Tatiana, que se virou para mim, e eu apontei pro outro lado, na direção daquela mulher, que naquelas alturas já estava bem perto da gente. A Tatiana reagiu de um modo tão esquisito. Sua expressão se transformou. Ela perdeu a cor. E eu então descobri o porquê daquilo tudo. A mulher perguntou: passeando, Tatiana? Estranhamente, a Tatiana não respondeu. A mulher prosseguiu: não vai me apresentar o teu amigo? Foi só então que a Tatiana retrucou: o que a senhora está querendo dizer? Hein, dona Teresa? Quando ela pronunciou aquele nome, eu tive um sobressalto. E foi só então que eu entendi aquela estranheza dela. Já tinha escutado aquele nome, Dona Teresa. E sempre que falava nela, a Tatiana torcia o nariz. Não fazia questão de esconder que odiava a mulher. Era sua sogra. Nessa hora, instintivamente, dei uma afastada, assim, pro lado da Tatiana. E nessa hora, a mulher me mediu dos pés à cabeça e, pro meu espanto, falou: eu sabia que você andava de cacho com outro homem. Mas olha, eu tinha certeza. Sabe, ninguém me tirava isso da cabeça. Quer dizer, então, que foi por causa desse aí que você resolveu largar do meu filho? Imagine o tamanho da confusão. E do meu espanto quando vi aquilo. Aliás, será que eu tinha escutado direito? Como assim por causa desse outro que você... Será que ela tinha dito isso mesmo? Olha, eu fiquei confuso. Porque, pelo jeito como ela falou, a Tatiana já tinha se separado. Saiu de casa. Mas, se tinha saído, não tinha me falado nada? Não, isso não podia ser possível. Eu tinha conversado com ela sobre isso no dia anterior. E ela não tinha falado nada. Pelo menos não nesse sentido. Confuso, olhei para ele e perguntei: o que essa mulher está falando, Tatiana? Você se separou? Separou? Não, aliás, essa mulher é uma doida. Vamos, vem, vamos embora. Falou aquilo, pegou meu braço e foi me puxando pelo caminho. Só que a mulher ainda falou: eu vou contar tudo pro Celso, viu, Tatiana? Não pensa que ele vai vender a casa para te dar metade do dinheiro, não. No que depender de mim, você não vai ter nada dele. Olha, eu queria tirar aquilo ali, confrontar as duas, mas ela foi me puxando, nos afastando cada vez mais. Lá adiante, a gente parou. E eu então a coloquei contra a parede, que sabia que papo era aquele, daquela mulher. Você se separou do teu marido e não me falou nada? Hein, Tatiana? Ela ficou visivelmente perturbada, nervosa, agitada.
esbaforida, a muito custo falou: desculpa, Neto. Eu ia te falar, eu só estava esperando me acostumar um pouco mais com a situação. Se acostumar com a situação? Que fato é esse, Tatiana? Desde quando que você saiu da tua casa? Ah, foi esses dias. Não faz muito tempo. E para onde que você foi? Ah, eu tô na casa de uma amiga lá, me ofereceu um quarto. Olha, nessa hora, eu envaretei. Mas envaretei mesmo. É sério isso, Tatiana? Você preferia ir para a casa de uma amiga, sendo que podia ficar lá em casa numa boa? Ela não quis me dizer que a amiga era aquela. Nem se era alguém do trabalho dela, ou conhecida, ou ex-vizinha. Disse apenas que eu não conhecia. E que tinha achado melhor ficar na casa dela, porque queria ter certeza do passo que estava dando. Não queria assumir um compromisso sério comigo, para depois o nosso relacionamento acabar se tornando igual, ou pior, que o seu casamento. Claro que eu não engoli. E isso acabou nos deixando bem estremecidos um com o outro. Eu não gostei nada daquilo, viu? Ela me esconder que já tinha saído de casa e ir morar na casa de uma amiga. Puxa vida, a gente estava junto ou será que não estava? Eu não imaginava que ela ia ficar de segredinho comigo. Detalhe, também não quis que eu a levasse para casa depois. Antes, eu até entendia, porque ela não queria que algum conhecido nos visse juntos no carro. Mas agora, qual era o motivo? Ela não estava separada? Não estava morando com uma amiga? Olha, eu não entendi por que foi que ela não aceitou minha carona até a casa da amiga dela. Convenhamos, coisa pra lá de esquisita. Devia ter algum caroço naquele angu. Por conta dessa nossa discussão, a gente passou o final de semana de bico. Até na segunda-feira, ela estava esquisita comigo. Continuou esquisita. Me tratou mal, inclusive. Mas eu decidi que descobriria a verdade toda, que eu sentia, tinha alguma coisa que estava encoberta. Sabe o que eu fiz? Como ela conhecia meu carro, troquei com o meu cunhado e no dia seguinte fui trabalhar com o carro dele. No fim do expediente, fiquei de olho nos passos dela. E assim que ela entrou no ônibus, eu fui atrás. Seguindo a certa distância, cerca de meia hora depois, eu a vi descendo naquele ponto. Nessa hora foi mais difícil segui-la, mas eu dei o meu jeito. Vi quando ela virou a esquina e eu fui atrás. E lá adiante, entrou por um portão. Devia ser ali que a tal amiga morava. Estacionei, fiquei ali um tempo pensando no que ia fazer, até que resolvi entrar. Bati na porta, escutei vozes lá dentro, o coração aos pulos, até que de repente alguém veio atender. E foi justamente quando aquela porta se abriu que eu a vi surgindo na minha frente. E pensa no susto que essa mulher levou. Arregalou o olho. Não consegui dizer uma palavra. Falei: surpresa de me ver? Então é aqui que a tua amiga mora? Ela não abriu a boca. Parecia muito, mas muito assustada. E foi então que eu escutei uma voz de homem vinda lá do corredor. Quem é amor? Quem é amor? Mas que esculhambação é essa? Como assim quem é amor? Eu gelei quando vi aquilo. E antes que eu perguntasse alguma coisa, surgiu aquele cara diante de mim, ainda por detrás do corpo dela, e a abraçou assim por trás. E quando me viu ali, me encarou. Depois voltou a perguntar o que eu queria. Olha, eu não sei explicar o que houve comigo, mas eu paralisei.
Não consegui nem esboçar a reação. Queria abrir a boca, mas não conseguia. Nisso, a descarada falou para ele que era engano. E pro meu espanto, fechou a porta da minha cara. Olha, eu quase caí duro no chão. De tanto que aquilo me desnorteou. Olha, até hoje, não entendo por que tomei aquela atitude. Por que voltei pro carro, em vez de esclarecer tudo? Bater na porta de novo? Derrubar aquela porta, se fosse preciso? Se bem que vamos convir. A situação se explicava por si. Ela tinha se separado e não me contou por um simples motivo. Tinha um terceiro cara na jogada. O marido, esse outro, com quem ela agora morava, e o palhaço aqui. Ou seja, além de mim e do marido, havia um terceiro. Dos três, fica fácil saber quem era o verdadeiro Ricardão. Não tinha amiga nenhuma. Era tudo conversa fiada. Que amiga? Ela estava morando com esse cara. E sabe Deus desde quando que aquilo estava acontecendo? Como que ela tinha conseguido me levar no bico durante tanto tempo é outra coisa que eu não entendo. Juro que eu sempre fui um cara esperto. Ou sempre me julguei assim. No fim, depois, acabamos conversando, até porque alguma explicação, mesmo que fosse uma coisa boba, eu tinha que ouvir. Ela confessou que realmente estava com outro cara. Pediu desculpas, falou que não queria ter mentido para mim, mas queria me contar num momento mais apropriado. Fiquei com vontade de perguntar para ela, qual seria o momento mais apropriado para você me contar que além do teu marido, você tinha outro cara? Seria no dia do meu aniversário? No Natal? Para completar a minha alegria? Imagine o tamanho da minha decepção e da minha revolta. Olha, posso dizer que a amargura tomou conta de mim, até porque eu estava gostando dessa mulher. E quando a gente está gostando e aposta na pessoa, não espera levar uma rasteira dessa. Eu ali sonhando com o momento em que ela seria só minha, que íamos poder dormir e acordar juntos todas as noites, e na verdade, ela já andava dividindo a cama e o corpo e tudo mais com outro. Além do marido, é claro, né? Desde, sabe-se Deus, desde quando. Ou seja, na vida dessa mulher, eu nunca fui prioridade. Fui alguma das atrações, das múltiplas atrações que ela sempre teve na vida. Desde o começo, ela só me encarou como um passatempo. Enquanto eu queria para mim, a todo custo, com exclusividade. Sonhava com a nossa vida junto, aquela coisa de acordar junto, dormir junto. Ela só se divertiu. Só me encarou como um casinho à toa. Uma aventura. Apenas uma aventura e nada mais.